Olá pessoal, quem fala é Leonardo Lobo e dando continuidade aos nossos vídeos sobre a calculadora Casio 991EX, hoje vamos falar um pouco sobre o tema que é o cálculo de vetores. Então eu propus aqui 6 questões que a gente vai tentar resolver com a calculadora. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer com a calculadora já ligada é vir no botão menu e escolher a opção 5, que é cálculo de vetores. Pois bem, então aqui a gente pode definir vetores. Eu quero definir dois vetores, o vetor A e o vetor B. E esses vetores têm 3 coordenadas cada um, então um vetor de 3 coordenadas. Primeiro eu definiria o vetor A, então eu clicaria aqui na tecla 1, que é correspondente ao vetor A. Escolheria a dimensão, que é 3 coordenadas. E aqui eu tenho que preencher as 3 coordenadas do vetor. Nota que ele está disposto na versão coluna. E aqui eu escrevi na versão linha, o que não faz menor diferença, né? Eu tenho apenas que será correspondência de primeira linha e primeira coluna. Então, primeira coordenada será 2, igual, segunda coordenada 4, igual, e a terceira coordenada menos 5, igual. Então, preenchido o vetor, agora eu posso clicar em AC para sair. Note que eu continuo no modo de vetores e agora eu tenho que declarar esse vetor B. Então eu venho em opções, define vector, que é definir um vetor. Então, opção 1. Agora eu quero definir o vetor B. Note que aqui eu posso definir 4 vetores, vetor A, B, C ou D. Então, definindo o vetor B, eu aperto o botão 2 da calculadora. Novamente, esse vetor B tem 3 dimensões. Na verdade, é um vetor de 3 dimensões. Então ele tem 3 coordenadas. Escolherei aqui 3. Novamente eu tenho que preencher o vetor B, que tem as coordenadas 5, 3 e 7. Então 5 igual, 3 igual e 7 igual. Uma vez preenchido esse vetor, saio. Ainda continuando no modo de cálculo de vetores, agora eu vou executar a primeira conta aqui, que é calcular a soma do vetor A com o vetor B. Então, note que a soma do vetor A com o vetor B eu posso fazer através das opções, onde eu capturo o vetor A e somo ao vetor B. Opções, aqui, 4 vetor B. Então tem a operação vetor A mais vetor B. Basta apertar igual, nós temos um terceiro vetor, que é o vetor resultado dessa operação. Então eu vou escrever aqui em azul, a resposta dá 1. Opa, não foi. Vou escolher uma cor aqui, vamos lá. Então a resposta. Vou escrever em preto mesmo, não pegou aqui a cor. Então a resposta dá 1, é um vetor. Vetor de resposta 772. Ok. Escolher uma outra cor aqui. Agora vai. Agora, para a segunda questão. Qual é o vetor resultante do produto vetorial A, produto vetorial B? Para realizar o produto vetorial, já como temos os vetores declarados, basta apenas fazer a operação. Então, vindo aqui, voltando para o modo de cálculo dos vetores, vindo em opções, tem que pegar o vetor A, coletar esse vetor, então ele está aqui associado à tecla 3 vetor A. Eu tenho que fazer um produto, multiplicação mesmo. Então, vezes o vetor B. Opções, 4 aqui, que é correspondente ao vetor B. Note que o resultado de um produto vetorial é um outro vetor. Então, é esperado que se apresente um vetor como resposta. Então, apertando igual, temos um terceiro vetor aqui, um vetor que vai ser o seguinte, a resposta é o vetor, aqui eu escrevi com C, mas em português é claro que não tem o C. Vetor 43 menos 39 menos 14. É o resultado desse produto vetorial. Note que é bem mais fácil fazer assim do que utilizar uma matriz com regra de Cramer.
Perdão, regra de Sarri. E aqui na questão 3, a gente tem um produto escalar. Note que é esperado que a resposta de um produto escalar seja um número, não um vetor. Então, a gente vai sair aqui no modo de operação com vetores. A gente vai resolver a terceira questão, que é o produto escalar entre o vetor A e o vetor B. Então, vamos coletar primeiro o vetor A, da mesma forma que fizemos anteriormente. 3. Só que agora o produto não é mais declarado pela tecla vezes, e sim o produto ponto. Então vamos procurar o produto escalar aqui. Vemos que tem essa barra de rolagem à direita, então a gente pode descer aqui e temos dot product, que é o produto ponto ou produto escalar. Então vamos escolher a opção 2. Note que ele já marcou com um pontinho. E agora vamos inserir o outro vetor, o vetor B. Tecla 4. Agora, o que é esperado é que a nossa resposta seja um número, não um vetor. Então, apertando a tecla igual, vemos que o resultado desse produto escalar é menos 13. Então, a resposta da questão 3 é menos 13. Agora, qual o comprimento do vetor B? O comprimento do vetor B, a gente não pode esquecer que seria a norma desse vetor. Como é que a gente encontra a norma de um vetor? A gente pode encontrar o valor absoluto desse vetor. Note que a gente tem a tecla ABS aqui, apertando Shift. Então eu vou escolher Shift, ABS. Eu quero o valor absoluto de um vetor, que é equivalente à norma desse vetor ou o comprimento dele. Então eu vou escolher aqui o vetor, que no caso é o B, associado à tecla 4. E vou fechar o parênteses apenas por conveniência. Eu acredito que a calculadora não reclame de fazer sem esse parênteses. Então, o valor absoluto é um tamanho, 9,11. Então, a resposta da questão 4 é 9,11, aproximadamente. Estou fazendo uma aproximação aqui. Agora eu quero saber qual é o ângulo entre os vetores A e B. Note que o ângulo ele é obtido através de uma relação do produto escalar. Mas a calculadora nos permite calcular esse ângulo de forma direta entre dois vetores. Então, voltando aqui ainda para o cálculo dos vetores, eu vou em opções e eu quero medir o ângulo entre os vetores. Note que eu tenho a opção 3, angle, que ela mede o ângulo entre dois vetores. Então, a forma de declarar essa expressão é a seguinte. Eu vou escolher a função angle, 3, e agora eu vou colocar o vetor, uma vírgula e o outro vetor. Ou seja, eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores. Vou optar aqui por 3, que é o vetor A, e agora eu vou dar Shift e vírgula, na tecla de parênteses à direita. E vou inserir o outro vetor, vetor B, que está aqui associado pela tecla 4. Vou fechar o parênteses por conveniência, mas acredito que a calculadora não reclame disso, e vou apertar igual, ele vai medir o ângulo em graus. Note que a opção aqui eu não mudei para radianos, então ele vai me dar a opção em graus na calculadora agora. Então eu tenho 102 graus,28 é o ângulo entre esses dois vetores. Então vou anotar aqui a resposta. Meu ângulo alfa, 102,28 graus. Agora, para a última questão, é transformar o vetor A em um vetor unitário, ou seja, que é dividir o vetor pela norma dele. Só que a gente não precisa fazer isso de forma analítica, basta a gente calcular o vetor unitário. Então, mais uma vez, optando aqui, saindo do modo de operação e voltando para a tela inicial, vetores, temos a opção pegar o vetor unitário, então opção 4, Unit Vector, e eu vou optar por escolher obter o vetor unitário do vetor A. Então basta a gente selecionar o vetor A, associado na tecla 3, fechar o parênteses por conveniência, dá igual. Note que aqui temos os resultados que é um vetor unitário de A. O vetor unitário é um vetor, então ele deve ser escrito da seguinte forma. É o vetor U, por conveniência também chamamos os vetores unitários de U, 0,29
81, 0,5962 e menos 0,745. Provavelmente esses valores são frações, né? A calculadora não está exibindo esse vetor em forma de fração. Eu acredito que até seja possível fazer alguma alteração nesse sentido dela exibir em forma de fração, mas ela não está mostrando aqui. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado vocês com mais esse assunto da calculadora, e ela realmente é muito prática. E tem mais vídeo vindo por aí. Forte abraço, se gostou, se inscreva no canal e até o próximo.